Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais um programa Ante os Novos Tempos. O programa que através da internet traz a você o Espiritismo, seus princípios, sua aplicação e suas consequências. Hoje o nosso programa vai trazer perguntas e respostas, as perguntas feitas por você, as respostas dadas pelo Espiritismo. Nós teremos também a participação de Orson Peter Carrara, que na entrevista vai conversar com Ailton Paiva, querido companheiro do Movimento Espírita de São Paulo, lá da cidade de Lins, e ele vai nos falar sobre o Esperanto e o Espiritismo. Nós teremos na Poesia Espírita a presença do grande poeta brasileiro Olavo Bilac. No Para Viver Melhor, nosso vídeo hoje vai tratar do tema A Verdadeira Justiça. E vamos encerrar o programa lá com Entendendo com o Espiritismo, tratando da assistência e promoção social espírita. Tudo isso no programa de hoje. Vamos então iniciar Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Nas perguntas e respostas, você já sabe, você que nos acompanha, é aquele momento da sua participação, porque respondemos as perguntas que nos são enviadas pelos nossos telespectadores. E para que você não perca essa oportunidade, estamos colocando aí agora na sua tela os nossos meios de comunicação, os nossos canais, pelo Telegram, pelo WhatsApp, e-mail ou através do YouTube. Não deixe de participar. Envie a sua pergunta, esclareça a sua dúvida. E hoje nós reservamos 4 perguntas que nos foram enviadas e vamos iniciar com a participação da Alice Veras, que é da cidade de São Paulo, capital. E ela nos pergunta: como lidar com a morte na família, quando um ente querido desencarna deixando saudades? Alice, primeiramente, entendendo que a saudade deve ser um sentimento bom. Um sentimento que, na verdade, vai nos dar mais forças para continuar o nosso viver, porque sabemos que o ente querido que partiu, ele, na verdade, continua vivo. Ele não morreu. Porque para nós espíritas a morte não existe. E como ele continua vivo, os laços dele conosco continuam firmes. Então, através das nossas preces ou orações, através dos nossos pensamentos, vamos lembrar dele com carinho, endereçando a ele boas vibrações, para que no mais breve tempo possível
ele possa voltar ao seu estado de equilíbrio normal no mundo espiritual e possa também nos visitar, possa ser um auxiliar nosso para a existência terrena. Então, vamos como espíritas trabalhar o luto de uma maneira equilibrada. Não significa isso que não tenhamos que sentir saudades, que de vez em quando não tenhamos que derramar algumas lágrimas pelo ente querido que fisicamente não está mais conosco. Nós espíritas, na verdade, somos muito mais sensíveis do que muitas outras pessoas, mas nos consolamos, nos resignamos, sabendo que a vida continua e que através da mediunidade, quem sabe, poderemos ter uma comunicação desse ente querido. Mas mesmo que isso não venha a acontecer, sabemos que ele pode estar aqui, do nosso lado, nos acompanhando e nos auxiliando. Portanto, diante da morte de um ente querido, temos que evitar qualquer tipo de desespero, de aflição desequilibrante, mas mostrar a nossa fé, nossa crença, nossa resignação perante Deus. Porque o Espiritismo é muito claro, a vida continua e mais cedo ou mais tarde haveremos todos de nos reencontrarmos no mundo espiritual. Então, tenhamos essa certeza, orientando e consolando os demais familiares que não tenham essa visão que o Espiritismo nos dá. Bem, nós temos a participação também do Leandro Silva, que é da cidade do Rio de Janeiro, e ele nos enviou a seguinte pergunta: o que é o perispírito e quais são suas propriedades? Qual é a ligação dele com o corpo físico? Bem, perispírito é o corpo do espírito, ou corpo espiritual, mencionado já em diversas doutrinas filosóficas e religiosas do passado, estudada pela nossa filosofia, falada por Paulo de Tarso, que ele falava da existência do corpo espiritual nas suas cartas. Isso é o perispírito, o nosso corpo espiritual, e que continua existindo conosco aqui, encarnados. Claro, ele é invisível ao nosso olhar, nós não vemos o perispírito, mas ele está intimamente, molecularmente associado, ligado ao nosso organismo biológico, porque o perispírito é o corpo espiritual que modela o corpo físico biológico. E quando vem a desencarnação, que é a separação da alma do corpo, a alma se projeta na dimensão espiritual com o perispírito, se identifica individualmente através do perispírito. Quanto às propriedades desse corpo, são diversas. A invisibilidade, para nós que estamos aqui encarnados, a flexibilidade, porque o perispírito é moldável através da ação do pensamento e da força de vontade do espírito. Ele tem a propriedade de modelar o corpo biológico. Lembrando que o perispírito é semimaterial, ou seja, não é um corpo totalmente espiritual. Ele é um corpo semimaterial. Daí então, ele tem diversas propriedades, e quando estamos desencarnados, nós nos identificamos através dele, porque nos apresentamos através dele. E quando o desencarnado se apresenta na reunião mediúnica de materialização, ou seja, quando ele se materializa, na verdade ele está materializando o perispírito, o corpo espiritual dele. E aí o perispírito pode ser medido,
pesado, sentido, porque a tangibilidade é outra propriedade do perispírito. Recomendo a você, Leandro, e a todos que estão nos acompanhando, para ler o livro Perispírito, cujo autor é Zalmino Zimmermann, uma obra extraordinária em que esse autor se debruçou no estudo do perispírito em todas as obras espíritas. Ele coletou as informações sobre o perispírito que nós temos, dadas pelos desencarnados, estudadas pelos encarnados. Leia essa obra e você vai ter um conhecimento fantástico sobre o perispírito, que é então o nosso corpo espiritual e que está ligado a este nosso corpo orgânico e que vai nos acompanhar quando da desencarnação. Isso é o perispírito. Bem, vamos passar agora a palavra ao André Souza. Ele é lá de São Paulo, capital, e nos pergunta: qual é a importância da Revista Espírita no estudo do Espiritismo? Bem, Revista Espírita. Ela foi fundada, organizada e dirigida por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858. Kardec ficou à frente das edições mensais da Revista Espírita até março de 1869, quando ele veio a desencarnar. Então, a Revista Espírita foi uma revista criada, dirigida, publicada por Allan Kardec para fazer a difusão, a divulgação do Espiritismo. E que Allan Kardec considerava as suas edições mensais como um verdadeiro laboratório de estudo dos princípios do Espiritismo e a sua aplicação, suas consequências. Lembrando que o Espiritismo só tinha 1 ano de existência, porque a Revista Espírita teve sua primeira edição em janeiro de 1858. O Espiritismo surgiu com o lançamento de O Livro dos Espíritos em abril de 1857. Então, Allan Kardec utilizava as páginas da Revista Espírita para publicar textos, notícias, debates sobre diversos temas que iriam depois consolidar o próprio edifício doutrinário do Espiritismo nas obras subsequentes ao Livro dos Espíritos, quando então vão ser publicados o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estudar a Revista Espírita, que hoje ela se encontra traduzida e publicada em português pela Federação Espírita Brasileira e também pelo Instituto de Difusão Espírita, e aliás, é possível na internet baixar o conteúdo mensal da Revista Espírita no formato PDF, gratuitamente, sem nenhum problema. Então é possível sim ler e estudar. E é muito importante ler e estudar a Revista Espírita, porque tem muita coisa publicada na Revista Espírita que, obviamente, não fizeram parte da publicação das obras da chamada codificação espírita. Vale a pena sim. É muito importante, porque é um grande complemento ao que nós temos nas obras de Allan Kardec. Estudar, portanto, o conteúdo da Revista Espírita, publicado de 1858 a 1869, pelo menos até maio, junho de 1869, porque até o final desse semestre, os continuadores de Kardec continuaram a publicar o material que ele, o codificador, já havia deixado preparado para ir nessas edições da Revista Espírita. Então é muito importante, sim, que os espíritas conheçam a Revista Espírita. E temos agora a pergunta da Cleide, a Cleide Nascimento, que é de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e nos pergunta: quando o médium recebe a comunicação de um espírito, qual é o seu papel?
onde o espírito do médium fica. Excelente pergunta, Cleide, muito boa mesmo. Porque muitas pessoas têm uma visão equivocada de como acontece o fenômeno mediúnico, de como acontece a comunicação de um espírito, de um desencarnado, através de um médium. Muitas pessoas falam, por exemplo, que o médium está incorporado, ou seja, que o médium cedeu o seu corpo para o espírito comunicante e que o espírito comunicante está dentro do corpo do médium. Nada mais equivocado, nada mais falso, porque o espírito desencarnado não entra no corpo do médium. Na verdade, ele faz uma ligação que é mental, magnética, fluídica, com o espírito do médium, que cede ao espírito comunicante, que está desencarnado, ele cede o seu corpo para a manifestação desse espírito. Então ele vai ceder as suas cordas vocais, o seu aparelho fonador, ele vai ceder o seu braço e a sua mão, se for o caso, da escrita, da psicografia. Então, o espírito desencarnado, que vai dar a comunicação, passa a exercer influência, um domínio sobre o organismo físico do médium, mas sem substituir o médium, que continua ali, dominando o seu corpo e agindo como um filtro do pensamento do espírito comunicante. Bem, se nós tivéssemos o olhar espiritual, ou seja, se tivéssemos a faculdade da vidência, olharíamos para o médium, na hora em que esse está recebendo a comunicação do desencarnado, e o que nós veríamos? Nós veríamos o espírito comunicante, veríamos o espírito do médium emancipado parcialmente do seu corpo, e verificaríamos que o espírito do médium tem a sua mente ligada à mente do espírito do médium. Então, a mente do espírito comunicante está ligada à mente do espírito do médium e este projeta o pensamento no cérebro do seu corpo físico. E dependendo da simbiose, da sintonia entre o espírito comunicante e o espírito do médium, o espírito comunicante terá uma maior ascendência, um maior domínio sobre o cérebro e também sobre o braço, sobre a mão do médium, dirigindo então suas palavras, faladas ou escritas, através do corpo do médium, sem necessidade de entrar nesse corpo. Porque isso significaria expulsar o espírito do médium, mas o espírito do médium expulso do seu corpo vai provocar a desencarnação, porque os laços fluídicos que unem o espírito ao corpo vão se romper. Por isso o termo incorporação não é um termo correto para designar o que acontece nesse fenômeno mediúnico da comunicação. Então é isso que acontece. O médium está sempre participando da comunicação, porque ele é o controlador do corpo físico e é o filtro do pensamento do espírito comunicante. Deve ser, obviamente, o melhor filtro possível para não interferir com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideias, no pensamento e nas ideias do espírito comunicante, que não pode fazer o que bem entende com o corpo do médium. E nós iríamos ver também, com a vidência, a ação dos instrutores espirituais comandando esse fenômeno e controlando-o, porque nada acontece do jeito que o espírito comunicante bem entende. A comunicação mediúnica tem que ter um controle e que depende muito do estudo e da disciplina do próprio médium. Então, nessas linhas gerais,
É assim que acontece. O fenômeno mediúnico da psicografia e da psicofonia com sempre a ação presente, mais consciente ou menos consciente do médium. Para entender mais sobre isso, vamos ler e estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, e aí nós vamos ter mais tranquilidade para utilizarmos a faculdade mediúnica, se formos médiuns, ou para também controlá-la, dirigi-la, se formos o dirigente da reunião mediúnica ou aquele que dialoga com os espíritos. Conhecer é muito importante para melhor utilizar a mediunidade. E assim nós chegamos ao final das perguntas e respostas da edição de hoje do nosso programa. Mas você já está vendo aí na tela os nossos canais de comunicação para enviar a sua pergunta, fazer o seu comentário e saber o que o Espiritismo pensa deste e daquele tema. Não deixe de fazer a sua participação. Estou aqui aguardando a sua pergunta para enriquecer o nosso ante os novos tempos. E agora nós vamos à entrevista, que é realizada por Orson Peter Carrara, que sempre comparece no nosso programa, trazendo alguém mais conhecido do movimento espírita para tratar de um tema de importância. Para hoje, Orson Peter Carrara traz nosso querido palestrante, trabalhador, divulgador, escritor do Espiritismo, que é Ailton Paiva, da cidade de Linz. E Ailton Paiva vai conversar com Orson Peter Carrara sobre a língua Esperanto e também sobre o Espiritismo na atualidade. Passando a palavra a você, Orson Peter Carrara, nessa conversa com Ailton Paiva, lá de Linz, no estado de São Paulo. Conversando sobre Espiritismo. Ailton, eu quero agradecer muito a sua disposição, o fato de você ter estado conosco. Faz tempo que nós estamos planejando esse encontro, para mim é uma satisfação muito grande, mas eu gostaria, nesse final, que você usasse o tempo que precisar e colocasse do seu coração para os telespectadores, para o movimento espírita, para as pessoas que vão ver esse vídeo. Fica gravado, vai ser acessado de futuro, nos meses futuros, nos anos futuros, fica arquivado aqui digitalmente e muitas pessoas vão ver. Eu gostaria que você usasse esses minutos para você expor aquilo que você gostaria, da sua experiência doutrinária, do seu ideal esperantista, aquilo que você tem vontade de trazer para nós. Bom, em primeiro lugar, Orson, quero agradecer essa oportunidade e essa convivência nossa, né? Virtual, embora, mas eu acho que nós temos dois tesouros na mão, né? Tesouros espirituais, três, na verdade três. O Evangelho de Jesus, né? Esse código de ética permanente, cada vez melhor compreendido, a doutrina espírita, né, que ilumina os nossos caminhos, o nosso entendimento, e o Esperanto. Então, eu acho que nós devemos, se queremos um mundo melhor, um mundo de regeneração, devemos trabalhar por esses três pilares. Claro que há pessoas que estão mais identificadas com um do que com o outro, né? Mas aqueles que estiverem mais espertos, né, e pudermos associar os três, é muito bom, né? E o Esperanto está precisando de pessoas que o compreendam, que desejem conhecê-lo e, sobretudo, divulgá-lo. Porque, como eu bato nessa tecla, ele é um projeto de Jesus. Não é um sonho, como dizer, é sonho de Zamenhof. Né? Não, Zamenhof acordou aqui trazendo
o projeto. Orson, o Esperanto, veja bem, para ser esse primor que ele é, nos diz o espírito de Valdomiro Lorenz, pela mediunidade do Chico Xavier, que ele levou 25 anos sendo elaborado no plano espiritual. É bastante Quer dizer, tempo. não é coisa de improviso. 25 anos. Contando nessa equipe com especialistas em linguística, em fonologia, morfologia, fonética, dos 5 continentes. Né? Que coisa impressionante. E sendo coordenados por esse gênio da fraternidade humana, a quem Jesus delegou esse projeto, que nós conhecemos aqui como Lázaro Luiz Amenhof. Por isso que ele trazia a coisa, ele trouxe pronto. Só com o amadurecimento ele foi escrevendo. Né? Ele tinha todo o projeto pronto, mas o pai dele, como todo pai, disse: meu filho é um idealista, vai morrer de fome atrás dessas coisas. Ele vai ser médico, meu filho, o Amenhof, o Luiz, vai ser médico. Obrigou o filho a ser médico. E ele foi estudar. Né? Foi para Moscou estudar, depois estudou em Varsóvia, formou-se médico. Sofria muito, desde o início, com a dor humana. Foi ser oftalmologista. Bom, mas antes disso, quando ele estava terminando o curso, porque ele estudava, eram os primeiros alunos, e fora do tempo da faculdade, ele continuava se dedicando ao Esperanto. Mas logo que ele foi estudar medicina, na primeira volta dele, ele pediu para a mãe, falou assim: mãe, onde é que estão meus cadernos com as minhas anotações? A mãe abaixou a cabeça. O que foi, mãe? Não, aqueles cadernos, só não lembro que eu escrevia. Tal. Tinha todos os caderninhos dele, todos aqueles anos, né, dele. Ela falou: seu pai jogou no fogo, queimou tudo. Nossa. Falei: mas ele queimou, mãe? Queimou. Porque ele não quer que você se envolva com isso aí. O pai dele era bom, mas era um homem prático, sabe? Um cara objetivo, pragmático, queria o bem do filho, queria um filho doutor, né? Aí a mãe baixou a cabeça, muito triste, as lágrimas até escorrendo, amava muito esse filho. Aí falou: mãe, não tem importância, não. Está tudo aqui, ó. Ele falou assim: graças a Deus, né, meu pai queimou tudo aquilo lá, porque eu tinha enveredado por caminhos errados. Era um jovem, um adolescente, né? Depois, com mais maturidade, com mais conhecimento em línguas, ele tinha uma facilidade. Ginasiano, ele já falava o francês, o italiano, o inglês, alemão. Ginasiano. Né? Bom, então, o Zamenhof, ele traz isso pronto, né? E revela aqui para nós, né? E nós precisamos dar uma resposta a isso, né? Vamos fazer a nossa parte, cada um com seu tijolinho, começa a estudar aqui, estudar ali, e vamos levantando o edifício. É muito interessante, né, Ailton? Porque são 3 E: Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Os 3 Es, que durante muitos anos a Federação Espírita Brasileira se bateu muito nesses 3 Es. Viu? Muito bem, Ailton. Nós queremos agradecer a você por esta magnífica participação, essa magnífica conversa, esse diálogo tão construtivo, que agora é público e as pessoas podem compartilhar, podem divulgar à vontade, alimentando o ideal esperantista e também o ideal espírita. E apenas concluindo mesmo, Ailton, agora para concluir mesmo, e pensando no espiritismo, Ailton, você já disse do tesouro que você trouxe para você, dessas experiências ricas. Como é que você vê a evolução doutrinária nos dias atuais? Eu acho que o espiritismo ele caminha bem, né? Caminha bem. Dentro daquele pragmatismo do Ailton, físico, ele estaria devagar.
Mas o Ailton espiritual já está dominando um pouco, só que porque já já vou embora, né? Essa máquina está me aguentando 83 anos. Olha que eu amo, sabe? Tem milhões de criaturinhas aqui que moram em umas cidades chamadas coração, pulmão, rim, fígado. Eu adoro, amo a todas. Mas logo eu vou ter que deixá-las, ou elas vão me deixar, né? Então, esse Ailton, eu vejo que o Espiritismo caminha no tempo certo, na hora certa. Né? Então, a pessoa, mas é isso, porque vejo muita polêmica, né? Desnecessária, mas compreensível, porque cada um, o Espiritismo é uma fonte de água pura e cristalina. Cada um de nós se aproxima dessa fonte com o seu vasilhame, que tem uma determinada capacidade, que está mais ou menos limpo. A limpeza também varia, sabe? Eu sei. Cada um pega o que pode, dentro da sua capacidade individual, pessoal, e também consegue ter mais ou menos pureza, não é doutrinária, não, pureza da doutrina em si mesmo. Tá? Então, eu acho que ele está cumprindo, sim, a sua tarefa, né? A sua marcha, e vemos, olha, eu que já estou desde os 15 anos no movimento espírita, estou com 83 anos, a divulgação, a expansão do espiritismo é uma coisa admirável, extraordinária. Viu? E o exemplo que nós temos de pessoas, você conhece mais do que eu, você viaja, né? Muito. Não é verdade? Nós conhecemos instituições, ações de espíritas, coisas admiráveis, exemplos extraordinários, sabe? Então, o que eu acho, assim, dentro do possível também, que as pessoas deixem um pouco mais a exterioridade, a polêmica, sabe? Porque eu já li várias manifestações de espíritos psicofônicas e psicografadas dizendo o seguinte: no lado de lá, ninguém pergunta, vários deles, escuta, você era espírita? Ou você frequentava a casa dos espíritas? Né? Você frequentava o centro, né, tal? Ninguém pergunta. Nós vamos dizer o que nós fizemos com as nossas ações. Isso é o que conta lá. Entendeu? Eu vejo gente aí desesperada para proteger a doutrina, proteger Kardec, entrando em conflitos antifraternos. Desnecessários, né? Desnecessários. Né? A doutrina está aí. Ninguém vai conseguir conspurcá-la, não. Né? A nossa luta é entronizá-la, é vivê-la. Isso é que é importante. E é isso que eu espero que eu possa estar fazendo, pelo menos um tantico assim. Ó. Deixa eu mostrar lá para o espectador. Porque eu recebi muito, viu? Eu sou muito claro. Né? É isso, você define bem o que nos cabe. Viver o que nós já sabemos. É isso aí, cada um vive no seu nível, não é? É verdade. Muito bem, Ailton. É fácil botar o dedo lá, né? O indicador lá, e um para lá e 4 para cá, né? Exatamente. Não, deixa cada um na sua. Dá para ajudar, né? Aceita, ajuda. Não aceita, vai com Deus, meu. Como diz o Chico, vai com Deus, meu. Vai com Deus. Muito bem, Ailton. Que maravilha, que gratidão a você. O meu abraço aqui virtual. Faz tempo que a gente não se vê fisicamente, né? Eu estive em Lins faz mais de um ano, e antes da pandemia. A última vez você veio fazer uma palestra aqui em Lins. Isso mesmo, estive aí. Temos a alegria e o prazer de ouvi-lo aqui. Foi muito, muito importante a convivência aí com os amigos. Então, Ailton, minha gratidão a você. Deus te proteja a vida, proteja a todos nós e continuemos a trabalhar. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta gravação. Posso fazer só uma despedida em Esperanto? Claro, eu ia pedir para você. Estou falando Esperanto, aí o pessoal, mas o que é esse Esperanto? Então, eu vou falar em Esperanto, que eu estou agradecendo a você, a todos os espectadores que estão nos vendo, e essa oportunidade maravilhosa que eu tive de falar sobre Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Mi dankas al vi, Orson, tiun belan oportunecon por mi paroli pri Evangelio
Espiritismo kai Esperanto. Mi dankas al vi kai al nia kiu vidas nin, la spektantoj, via atenton al mi, porque mi povo transdoni al vi ĉiuj ion pri Evangelio, Spiritismo kaj Esperanto. Dankon. Dio benu nin ĉiuj. Muito bem, Ailton. Muito obrigado a você. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a vocês, telespectadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer, não foi? Ouvirmos aqui o nosso Ailton Paiva, esse valoroso companheiro do movimento espírita, que, como ele mesmo confessou em entrevista, que já está com seus 83 anos de idade, se preparando para retornar ao mundo espiritual. Ailton Paiva, que é um companheiro muito importante da divulgação do espiritismo no Brasil. E aprendemos um pouco mais sobre o espiritismo e a língua Esperanto, porque Ailton Paiva é um grande esperantista, divulgador da língua da fraternidade. Espero que você tenha gostado dessa entrevista trazida por Orson Peter Carrara. E agora, vamos nos preparar para o momento poético do nosso programa, porque vem aí a Poesia Espírita. Poesia Espírita. Poesia Espírita está trazendo nada mais, nada menos do que o grande poeta brasileiro Olavo Bilac, que ouvimos tanto falar dele lá nos tempos escolares, pela sua importância, não apenas na poesia, mas na literatura brasileira de uma forma geral e também por causa das questões de civismo e cidadania. Ele que foi um grande batalhador para o engrandecimento do nosso Brasil. O Olavo Bilac era carioca, nasceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1865 e veio a falecer nas terras cariocas no ano de 1918. É considerado o príncipe dos poetas brasileiros e foi sócio fundador, junto com Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. E, desencarnado em 1918, lá pelos idos de 1930, Olavo Bilac voltou através da psicografia do jovem mineiro, o médium Francisco Cândido Xavier. E o nosso Chico Xavier, recebendo então os poemas de Olavo Bilac, viu que eles foram publicados na obra Parnaso de Além Túmulo, pela Federação Espírita Brasileira. E nós temos na Poesia Espírita justamente explorado o conteúdo dessa obra, Parnaso de Além Túmulo. E chegou então a vez do poeta Olavo Bilac, através de Chico Xavier. Vamos então à primeira poesia, um soneto, que ele intitulou Jesus ou Barrabás. Sobre a fronte da turba há um sussurro abafado. A multidão inteira, ansiosa, se congrega, surda a lição do amor, implacável e cega, para a consumação dos festins do pecado. Crucificai-o, exclama. Um lamento lhe chega da terra que soluça e do céu desprezado. Jesus ou Barrabás? Pergunta, inquire o brado da justiça sem Deus, que trêmula se entrega. Jesus, Jesus, Jesus. E a resposta perpassa como um sopro cruel do aquilão da desgraça, sem que o anjo da paz amaldiçoe ou gema. E debaixo do apodo e ensanguentada a face, toma da cruz da dor, para que a dor ficasse,
como a glória da vida e a vitória suprema. Eis então o primeiro soneto psicografado por Chico Xavier e assinado por Olavo Bilac, está publicado no livro Parnaso de Areitumo. Vamos ao segundo poema, que ele intitulou apenas e tão somente Soneto. Por tanto tempo andei faminto e errante, que os prazeres da vida converti-os em poemas das formas, em sombrios pesadelos da carne palpitante. No derradeiro sono, instante a instante, vi fanarem-se anseios como fios de ilusão transformada em sopros frios, sob o meu peito em febre vacilante. Morte, no teu portal a alma tateia, espia, inquire, sonda e chora, cheia de incerteza na esfinge que tu plasmas. Impassível, descerras aos aflitos uma visão de mundos infinitos e uma ronda infinita de fantasmas. Aqui nós percebemos nitidamente que Olavo Bilac fala de si mesmo perante a morte. Olavo Bilac foi um positivista e não levava em consideração a existência da alma e a vida futura. E na verdade ele fala que percebe-se do seu encontro com essa realidade da vida continuando após a morte. Bom, mas ele vai nos trazer outro soneto, agora intitulado No Horto. Tristemente, Jesus fitando os céus, em prece, vê descer da amplidão o arcanjo da agonia, cuja mão luminosa e terna lhe trazia o cálice do amargor, duríssimo e refesse. Se puderdes, meu Pai, afastai-o, dizia. Mas eis que todo o azul silígeno estremece, e do céu se desprende uma doirada messe de bênçãos aurorais, de paz e de alegria. Paira em todo o recanto a vibração sonora do amor, e o mestre, já na sede que o devora, de imolar-se por fim nas aras desse amor, sente a mão paternal que o guia na amargura, e sublime na fé mais vívida, murmura, que se cumpra no mundo o arbítrio do Senhor. Um belíssimo poema nos trazendo aquela passagem da oração de Jesus no horto. E para encerrarmos, vamos trazer então aqui um outro soneto do nosso mestre Olavo Bilac, através de Chico Xavier, e intitulado A Crucificação. Fita o mestre da cruz a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobretudo se estende o raio dessa chama que lhe emana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus, amargamente, contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os gládios da dor aspérrima, derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva e clama para os céus em prece compassiva. Perdoai-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. Eis então mais um soneto do poeta Olavo Bilac, através da psicografia de Chico Xavier, e poemas esses que estão publicados na obra Parnaso de Areitumo, lançamento da Federação Espírita Brasileira. E agora, depois desses poemas
do nosso querido Olavo Bilac, que retorna do além através da mediunidade de Chico Xavier, vamos então ao nosso vídeo reflexão, que é o nosso Para Viver Melhor, que hoje vai falar conosco sobre a verdadeira justiça. Você sabia que a vingança é sinal característico de inferioridade moral e barbárie? Que mágoa e ressentimento não são bons conselheiros? A vingança é própria de quem não ama a si mesmo, nem a seu próximo, e, muito menos, a Deus. É um ato selvagem, extremamente agressivo, que exalta o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cupidez e a hipocrisia. A vingança nada traz de bom, avilta o caráter de quem a comete e gera muita infelicidade, tanto individual quanto coletiva. Perdoe as ofensas, ame ao próximo, inclusive ao inimigo, deixando que Deus cuide de seus filhos com verdadeira justiça. Sua vida ficará mais leve, sua consciência trabalhará em paz, e o futuro lhe reservará os bons frutos da semeadura do bem e do amor. Esqueça a vingança, trabalhando sempre pelo bem de todos. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Nossa conversa hoje é sobre a assistência e promoção social espírita, que normalmente os centros espíritas promovem no nosso Brasil. Algumas pessoas perguntam por que nós espíritas nos dedicamos tanto a distribuir bolsas de alimentos, remédios, agasalhos, roupas. Por que fazemos tanto isso? É que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Isso está nas obras da codificação espírita. É o lema, é a bandeira que o próprio Allan Kardec levantou. E os espíritas brasileiros, assim que o Espiritismo chegou nas nossas terras, ainda no final do século XIX, logo entenderam a necessidade da caridade, a necessidade de promover o amor ao próximo. E aqui no Brasil, o Espiritismo encontrou uma nação às voltas com a pobreza, com a miséria de parte de sua população. Então, com muita naturalidade, os primeiros espíritas logo se colocaram para auxiliar os mais necessitados. A primeira publicação espírita aqui no Brasil, que foi a revista O Eco de Além Túmulo, lançada em Salvador por Olímpio Teles de Menezes, no seu primeiro número já falava da caridade e abria uma subscrição para conseguir comprar a alforria de negros escravos, porque o Espiritismo no Brasil imediatamente se juntou ao movimento abolicionista. Mas os espíritas brasileiros, inicialmente, fizeram o que hoje nós entendemos como assistencialismo. Ou seja, preocupados com a pobreza do povo brasileiro, os espíritas se mobilizaram para atacar a fome imediata. As pessoas que viviam na mais absoluta miséria, tanto nos centros urbanos quanto no interior deste nosso país. Mas não houve, pelo menos nos primeiros tempos, uma preocupação maior com a
promoção social. Ou seja, durante muito tempo, os espíritas deram o peixe, mas não ensinaram a pescar. Mas foram percebendo, paulatinamente, que precisavam ir para esse campo. Que não bastava dar a sopa a quem tem fome. Não bastava dar os mantimentos a quem estava sem dinheiro para comprá-los. Não bastava dar a roupa para quem pouco as tinha. Era preciso inserir essas pessoas na sociedade humana, no mercado de trabalho. Ou seja, promovê-las, tirá-las dessa situação da dependência assistencial, tanto privada quanto governamental. É assim, então, que na evolução do entendimento do que seja a caridade, os espíritas passaram, então, a falar em assistência e promoção social. Então, as duas coisas. É preciso, sim, dar o alimento para quem está com fome, mas, na sequência, também dar o curso de preparação, formá-lo em alguma atividade, para que ele possa, então, com a sua força de vontade, com seus próprios conhecimentos, com os recursos que vão ser colocados à sua disposição, que ele possa sair dessa condição de pobreza, dessa condição de miserabilidade e se levantar e não ser mais dependente da ajuda de terceiros. E aí então nós começamos a trabalhar não apenas a assistência social, mas começamos a trabalhar a assistência e promoção social. E fomos cada vez mais entendendo que a caridade, ela tem duas vertentes. A caridade material, que é essa tão conhecida, e a caridade moral, que é aquela que orienta, que ouve, que dá o ombro amigo, que estende a mão, que evita um suicídio. E isso está muito claro nas mensagens dos Espíritos, nas próprias obras da codificação, como em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai surgir, então, o atendimento fraterno, que sempre houve, mas ele acontecia de uma forma não metódica, de uma forma não fundamentada, porque nós espíritas sempre atendemos o desespero, a aflição, sempre fizemos isso. Mas fomos compreendendo que os centros espíritas precisavam ter isso de uma forma institucionalizada e que não acontecesse apenas neste ou naquele dia da semana, nesta ou naquela hora. E que atendimento fraterno é algo que tem fundamentação psicológica, pedagógica, e que os atendentes fraternos precisavam também ser formados, qualificados dentro desse campo de sentar e atender, ouvir a pessoa que está procurando esclarecimento, que está procurando orientação, que quer desabafar e encontrar um novo ponto de apoio para a sua existência. Então, no âmbito da assistência e promoção social espírita, vai surgir, então, o atendimento fraterno, que, claro, acompanha normalmente as atividades promovidas pelo centro espírita, mas é preciso que os espíritas estejam sempre prontos para fazer esse atendimento, porque a aflição e o desespero não tem dia e hora para bater, seja na nossa casa ou na porta do centro espírita. E hoje, então, nós vemos que a caridade, ela é material, mas é também moral. As duas precisam ser promovidas. E o ser humano, que é esse espírito reencarnado, precisa ser promovido. Ele precisa receber apoio para sair da pobreza, sair da miséria, sair do desespero, sair da aflição e se refazer e se reconstruir plenamente como Deus
nos solicita através das suas leis. Portanto, é por isso que os centros espíritas promovem a assistência e promoção social espírita. Promovem o ser integral que todos nós somos, visando acabar na sociedade humana com a injustiça social, para que não tenhamos mais a pobreza e a miséria, para que não tenhamos mais o desespero, a depressão e o suicídio, mas sim que tenhamos o fortalecimento da fé, da crença, da esperança e da força de vontade, superando então as provas e as expiações, para que o bem possa sempre predominar. Essa é a bandeira do Espiritismo e, portanto, do verdadeiro espírita. Fora da caridade, não há salvação, que tem por base o amai-vos uns aos outros, ensinado e exemplificado por Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, nosso governador espiritual. E assim, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, agradecendo pela sua companhia, pela sua participação e deixando aqui o convite para nos encontrarmos na próxima quarta-feira, 19h, pelo canal Orientação Espírita no YouTube. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.